Bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa Verde Mar, nesta quarta-feira, dia 8 de julho da pandemia de 2020, Dia Nacional da Ciência, e estamos aqui para divulgá-la e valorizá-la. Quero reforçar o pedido para inscreverem-se aí no canal, dar o like, ajudarem a divulgar o programa para o máximo de pessoas possível. Ajeite-se aí, porque chegou a hora das principais notícias socioambientais do dia e as novas pesquisas científicas publicadas. Para começar, uma quase boa notícia, digamos assim, né? O Ministério Público Federal entrou com ação de improbidade administrativa contra o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, acusado de desestruturação dolosa das estruturas de proteção ao meio ambiente. Na ação, 12 procuradores da República pedem o afastamento do ministro do cargo em caráter liminar, ou seja, urgente, e a condenação dele nas penas previstas pela Lei de Improbidade Administrativa. Isso ele é experiente, porque ele já foi condenado, né, em uma instância por improbidade administrativa quando era secretário do Meio Ambiente no estado de São Paulo. E isso inclui a perda de função pública, a suspensão de direitos políticos, pagamento de multa e proibição de contratar com o poder público e de receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios. Para o Ministério Público Federal, o Ricardo Salles promoveu a desestruturação de políticas ambientais e o esvaziamento de preceitos legais para favorecer interesses que não têm qualquer relação com a finalidade da pasta que ocupa. Vamos ver o que isso vai dar, o que vai acontecer. Por outro lado, o Bolsonaro vetou o acesso à água potável aos indígenas durante essa pandemia. O presidente Jair Bolsonaro ele sancionou hoje cedo o PL 1142 de 2020, que é o PL para garantir leis a medidas de proteção em povos indígenas durante a pandemia do coronavírus, mas colocou muitos vetos. Um dos pontos barrados pelo Capitão Corona é o trecho que obriga o governo a fornecer aos povos indígenas acesso à água potável e distribuição gratuita de materiais de higiene, limpeza e desinfecção para as aldeias. Ele ainda excluiu a obrigação do governo liberar verba emergencial para a saúde indígena e para a União. Também foi retirada da lei a determinação de instalar internet nas aldeias e distribuir cestas básicas. Ainda foi vetado o artigo que obrigava o governo a facilitar aos indígenas e quilombolas o acesso ao auxílio emergencial. Infelizmente, vivemos esse momento no país e temos que falar e valorizar também os povos indígenas que estão sob ataque e são vulneráveis a esses tipos de doenças e de surtos virais. Indo agora para o site da ONU, um relatório da ONU defende que a abordagem que une saúde humana, animal e ambiental para evitar futuras pandemias. Enquanto a pandemia da Covid-19 ameaça vidas e perturba economias em todo o mundo, um novo relatório alerta para a possibilidade de surgimento de novos surtos de doenças zoonóticas, caso os países não tomem medidas para impedir sua disseminação. O estudo faz 10 recomendações para evitar futuras pandemias. O relatório Prevenir a Próxima Pandemia, Doenças Zoonóticas e Como Quebrar a Cadeia de Transmissão é um esforço conjunto do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, e do Instituto Internacional de Pesquisa Pecuária, o ILRI. Entre as medidas ali tem investir em abordagens interdisciplinares como a One Health, incentivar pesquisa científica sobre doenças zoonóticas, melhorar as análises de custo-benefício das intervenções para incluir o custo total dos impactos sociais gerados pelas doenças, entre outras medidas ali e informações. A gente seguindo agora para o site da Conexão Planeta, falando sobre a União Amazônia Viva, uma iniciativa que visa arrecadar 6 milhões de reais para apoiar os povos da floresta no combate à Covid-19. Enquanto o governo federal tenta barrar o acesso a coisas básicas nos direitos indígenas, nunca se viu tantos movimentos solidários para ajudar as populações vulneráveis como nesta pandemia da Covid-19. E aí nessa esteira surgiu a União Amazônia Viva para apoiar os povos e comunidades tradicionais, com destaque para os povos indígenas, bastante vulneráveis devido à sua baixa imunidade a viverem em locais isolados e de difícil acesso. Então é uma iniciativa composta por artistas, músicos, professores, cineastas, economistas, sociólogos, comunicadores, entre outros profissionais que atuam na região há décadas, como destaca o site. Entre os apoiadores está a Gisele Bündchen, o Fernando Meirelles, cineasta que assina a campanha, o Caetano Veloso, Letícia Sabatella, Thaís Araújo, Débora Falabella, Sebastião Salgado, entre outras personalidades aí. Nessa linha, o Greenpeace também publicou a notícia sobre o Liberte o Futuro, 5 propostas para adiar o fim do mundo, com o apoio também de uma série de
de personalidades aí, eles lançaram ideias, né? 5 propostas principais que disparam perguntas e convidam a imaginar possíveis respostas. Né? 1. Antídotos contra o fim do mundo. Imagine como quer viver. Democracia. Proponha políticas públicas, assim como mudanças nas leis e nas normas para reduzir as desigualdades de raça, gênero e classe. Consumo. Indique alternativas para eliminar as práticas de consumo que escravizam a nossa e outras espécies. Emergência climática. Sugira ações para impedir a destruição da natureza, garantindo a continuidade de todas as formas de vida no planeta. E insurreição. Defina a melhor ação de desobediência civil para criar o futuro onde você quer viver. Então, galera, já convido todo mundo a colocar aí nos comentários algumas dessas ideias e coisas que possam surgir aí para todo mundo, para a gente entrar nesse movimento aí também. Agora, seguindo para o site O Eco, quem acompanha redes sociais e está aí ligado, inclusive no site do Projeto Verde Mar, no início de junho começou uma mobilização para tentar barrar o aumento do desmatamento no Cerrado, principalmente na região da Chapada dos Veadeiros. E aí, eu destaco, né, vou passar aqui para vocês um pouco desse movimento e que está dando alguma resposta, algum retorno. Você sabe o que está acontecendo no maior território quilombola do Brasil? Buritis, pequizeiros, jatobás, ipês e outras tantas árvores centenárias no chão. E passando a boiada. Em Cavalcante, Goiás, na Chapada dos Veadeiros, na calada da noite. 1.400 campos de futebol de cerrado nativo foram derrubados ilegalmente com a técnica do correntão. Enquanto no Brasil e no mundo protesta-se contra o genocídio da população negra, as fazendas Pequi e Alagoas passam por cima da legislação ambiental e afrontam os quilombolas em seus próprios territórios, sítio histórico e patrimônio Calunga. Assim, ao exterminarem uma enorme área natural do Cerrado, lar de dezenas de espécies em extinção, como o lobo-guará, onça e arara, atacam também milhões de brasileiros e o seu direito básico à água. Porque é o Cerrado a caixa d'água do Brasil, alimentando as maiores bacias hidrográficas do país. Tudo isso em prol do tenebroso projeto do agronegócio, onde monoculturas de soja servem principalmente ao mercado de exportação e ração de animais para a agropecuária. É mentira que o agronegócio gera desenvolvimento. E é mentira que alimenta o mundo. Pois quem põe alimento na mesa é a agricultura familiar, responsável por mais de 70% dos alimentos consumidos no Brasil. Por outro lado, a agropecuária bovina é responsável por 80% dos gases de efeito estufa no país. O Brasil tem mais gado do que gente. Então, o que temos a ver com isso? Os ganhos vindos do agronegócio são mínimos. Mínimos. Perto dos seus prejuízos socioambientais. Por exemplo, estima-se que para cada R$ 1 milhão de receita da pecuária bovina são gerados mais de 22 milhões de reais em impactos ambientais, principalmente com desmatamento, degradação do solo e emissão de gases de efeito estufa. Exigimos dos órgãos competentes que as pessoas envolvidas sejam responsabilizadas por esse crime socioambiental. É isso, e parece que começou a ter algum efeito essa campanha, porque os desmatamentos irregulares no Cerrado são alvo de operação do governo de Goiás, né? O governo ele tem reagido ao avanço do desmatamento do Cerrado no estado, tá aí na notícia do site O Eco, a mobilização, né, que começou no início de junho, com esse vídeo aí, com vários artistas falando, e aí no dia 22 de junho teve início a Operação Presença, que terminou na última quarta-feira, dia 1º de julho, né, que teve como foco principal 24 alvos de desmatamento na região do município de Cavalcante, onde está a parte do território Calunga e do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Foram aplicados 13 autos de infração por conta de 1.725 hectares de desmatamento em mata nativa de Cerrado e mais de 3 milhões de reais em multas. A operação também embargou garimpos ilegais e minerações irregulares, que receberam 6 autos de infração no valor total de 318 mil reais. E apreendeu maquinários usados para a prática de ilícitos. Não podemos deixar essa boiada passar, estamos de olho e que bom que ainda podemos contar um pouco com o poder público nesse sentido. Vamos lá agora para o site do Projeto Verde Mar, no projetoverdemar.com. Tem ali o vídeo que a gente publicou e falou no programa de
segunda-feira sobre os tubarões lá na área da ESEC Tamoios, da Estação Ecológica de Tamoios, e com mais informações, né, e a pesca ilegal acontecendo por lá. E aí, nas notícias, vou destacar 2 notícias ali. O primeiro é que daí, saindo, né, do sul fluminense, indo para o norte fluminense, a notícia de imagens aéreas registradas neste sábado, mostrando um pessoal no Parque Nacional de Jurubatiba, que é a maior área de restinga contínua do país, fica ali em Macaé, né, no norte fluminense, fazendo churrasco e andando com carro por cima da restinga e entrando, né, uma área que é uma unidade de conservação de proteção integral e foi criada em 28 de abril de 1998 e tem o objetivo de proteger um verdadeiro tesouro, que é a maior área de restinga contínua e mais bem preservada de todo o litoral brasileiro. A região abriga flora e fauna rica, com jacaré de papo amarelo, cachorro do mato, tamanduá, uma infinidade de plantas, aves migratórias e peixes, além de muitas espécies endêmicas, ou seja, que só existem ali. Né, fica ali em Macaé, Carapebus e Quissamã, são 3 municípios, 14.860 hectares de restinga, com 44 quilômetros de costa, e abriga ainda lagoas costeiras e o canal Campos Macaé, aberto no século XIX, para facilitar o escoamento do açúcar produzido na região. Tem ali um vídeo no post do Projeto Verdemar, no site, e denúncias já foram feitas. Agora, valorizando a ciência, mais uma vez, surpreendentes taxas de crescimento são registradas em corais de águas profundas. Uma pesquisa publicada... Uma pesquisa publicada na edição de junho da revista Coral Reefs revelou taxas de crescimento inesperadamente altas para corais fotossintéticos em águas profundas. O estudo mediu as taxas de crescimento de corais chamado Leptoceres. Em águas profundas no Havaí, encontrou taxas de crescimento entre 7,5 milímetros e 25 milímetros por ano. O novo estudo, que foi liderado por Samuel Kong, do Departamento de Oceanografia da Universidade do Havaí, muda a hipótese de que os corais profundos crescem de forma extremamente lenta. Até recentemente, uma única espécie de Leptoceres fragilis, coletada a 60 metros no Mar Vermelho, era usada como padrão de crescimento para espécies de corais fotossintéticos em águas profundas registradas, né, eles registraram 1 milímetro de crescimento por ano, e aí agora eles registraram de 7,5 a 25 milímetros por ano. Então, mudou muito isso aí, se sabe muito pouco sobre crescimento de corais nessa zona mesofótica, né, que chama mais águas mais profundas, porque você depende de submersíveis, você depende de mergulho técnico para poder fazer esse tipo de pesquisa e esse tipo de análise. Tem a notícia completa ali no site do Projeto Verdemar, com um vídeo mostrando uma das expedições que eles fizeram e o link para o artigo completo para quem quiser acompanhar. Estas foram algumas das principais notícias socioambientais que o programa Verdemar trouxe para você, além de pesquisas científicas publicadas recentemente. Inscreva-se no canal, dá o like, ajude a divulgar o programa para o máximo de pessoas possível. Contamos com a sua ajuda, vai lá no nosso site, no www.projetoverdemar.com e sigam nossas redes sociais em @projetoverdemar. Façam um bom dia e até a próxima.